Eles trabalham com casos sobrenaturais, mas tudo muda quando todos começam a aparecer chupados. E essa é a série Arquivo X com o episódio Lombriga Gulosa. Eu sou a F, o especialista fracassado. Então vamos recapitular. Tudo começa em uma estação de tratamento de água, com muitos homens rústicos trabalhando nas piores situações, com muito cheiro podre e melado para todo lado. E o supervisor começa a pegar no pé do John, pois ele era o mais novo no lugar, então tinha que fazer o trabalho mais pesado, e manda ele cuidar do tanque de água, pois estava tendo um tipo de entupimento. Mas sabemos que nessa vida, se algo entupiu, quer dizer que era muito grande para entrar. Ele começa a perceber que tinha algo de errado, pois algo estava se mexendo e do nada ele começa a ser puxado. E seus colegas percebem que tem algo de errado e tentam o puxar, mas ele simplesmente desaparece no tanque. E agora vemos o agente Mulder, que estava envolvido nos casos mais estranhos que alguém poderia imaginar. Mas dessa vez ele seria transferido para New Jersey para um caso normal do FBI, o que ele não estava acostumado. E chegando na cidade, ele é chamado para investigar um corpo que foi encontrado no esgoto da cidade. Mas quando olha, acha que aquilo era apenas um caso de briga de gangues que fez um deles virar boneco no esgoto. E por não ter nenhum ferimento aparente, provavelmente a causa foi envenenamento. E ele começa a ficar bolado porque saiu de um caso importante para começar a atender coisas locais sem importância. Ele vai até o escritório do seu superior, que o trouxe para a cidade, mas ele estava ocupado em sua sala e sua secretária diz que ele não poderia atender. Mas Mulder estava nervoso e diz que não aceitaria participar desses casos sem importância. Mas quando ele olha na sala, Skinner estava conversando com os maiores chefes do FBI, então ele percebe que estava fazendo besteira e decide baixar a cabeça. À noite ele sai para pensar porque aquilo era um tipo de punição, e Dana aparece para conversar e pela cara que ela fez, os dois já tiveram caso, mas Mulder só queria focar nos seus casos diferenciados. E ela começa a dizer que ele deveria se empenhar nesse caso para mostrar pro Skinner que consegue trabalhar sem problemas, e por ela ser médica legista, diz que ajudaria a resolver. Ela começa a fazer a autópsia do boneco e aparentemente não tinha nada que tivesse feito o boneco virar boneco. E claramente não foi uma briga, então provavelmente ele trabalhava na estação de esgoto e deve ter pego algum tipo de doença e desde então ficou por lá mesmo. E após abrir seu corpo, tudo estava indo bem, até que aparece um verme gigante preso no seu fígado e estava se alimentando, e ela nunca tinha visto algo tão grande em um corpo humano. Alguns trabalhadores brasileiros estão trabalhando no esgoto da cidade e precisam reparar uma passagem que a tela foi rompida, e normalmente isso acontece por causa de objetos ou até jacarés que vivem no esgoto. O problema é que quando o cara desce para fazer o reparo, ele começa a ser puxado por algo muito forte e quase que lhe dá uma falecida de leve, mas seu amigo aparece na hora e consegue o tirar da água, e ele vê uma ferida muito estranha em suas costas. Ele é levado até o médico para verificar se estava tudo ok, porque se ferir fazendo um trabalho no esgoto não é algo muito bom. E Mulder chega no local para saber como ele estava, e a médica acha estranho um agente do FBI ser chamado para resolver um caso de ataque no esgoto, sendo que era algo muito comum. Mas ela diz que tinha algo de errado, pois ele levou uma mordida nas costas e aquele padrão ela nunca tinha visto, porque estava muito grande. Mulder recebe uma ligação e um cara suspeito diz que ele estava sendo vigiado e tinha um amigo no FBI, e ele não entende nada, e quando se encontra com Dana, ele pede para ela não falar com ninguém o que eles conversaram, mas ela não sabia de nada. Então havia alguém que estava acompanhando seus passos, e ela mostra o que foi encontrado dentro do boneco falecido, e aquele bicho não era comum de ficar daquele tamanho. E ele mostra como ficou a marca no trabalhador que sobreviveu, e estava bizarro. O trabalhador brasileiro está em casa, mas começa a sentir um gosto horrível na boca, e mesmo comendo muita pasta de dente, aquilo não saía. E do nada ele começa a jogar o melado para fora e sai uma lombriga enorme na boca dele, então acho que ele não estava tão bem. E aqui vem uma dica de sobrevivência: se por acaso começar a sair lombrigas de dentro de você, quer dizer que ou você comeu terra ou a terra te comeu, então toma cuidado. Isso não é ideia não, mano. E para garantir que nada te aconteça, deixa o like e se inscreve com o sininho ativado com aquele comentário de respeito, porque se estava ruim quer dizer que pode piorar.
Mulder vai até a estação de esgoto para conversar com o chefe do local, e ele diz que aquelas construções estavam ali há mais de 100 anos, então pode ter todo tipo de verme vivendo no lugar. E eles precisavam garantir que tudo funcionasse como planejado e começa a mostrar a planta do local, pois onde o funcionário foi atacado foi no lugar mais antigo da cidade, e um outro funcionário está no seu tempo de descanso quando começa a ver alguma coisa nadando na água. Eles ativam um sistema de limpeza para conseguir pegar aquela criatura, e percebem que pegaram um bicho bizarro com uma boca bem sugestiva. E Dana está no laboratório tentando identificar aquele corpo, mas ele estava muito deteriorado. Mas alguém bate na porta, entrega um jornal com uma dica, e ela descobre que ele era um antigo trabalhador russo que sumiu trabalhando na rede de esgotos. E agora tudo estava se ligando, e Mulder aparece pois precisava mostrar uma coisa, e a leva até a cela do bicho. Ela fica assustada pois ele tinha características de um verme, mas tinha o corpo de um humano, e aquilo nunca foi visto na história, e se as pessoas descobrissem, poderia causar um caos muito grande na população. Mas Mulder começa a se animar porque ele foi tirado de um arquivo X, mas acabou parando em outro. Skinner o chama e pede para ver o relatório dele, e aparentemente tudo estava bem, mas o que ele não sabia é que nesse tempo todo ele estava sendo avaliado. Skinner diz que ele fez bem o trabalho e agora estava fora do caso porque eles teriam que arrumar uma forma de se livrar daquela criatura, porque os juízes estavam querendo prender a criatura em uma clínica de malucos porque alguém teria que levar a culpa pelo que aconteceu. E aquele cara que estava colocando as lacraias para fora foi encontrado falecido, com vários bichos saindo dele. Que porra é essa, marreco? A criatura começa a ser preparada e seria levada para outro lugar, mas no meio do caminho o motorista escuta um som estranho e pede assistência, e ao invés de esperar, ele quer dar uma olhada e o bicho simplesmente sumiu por ser muito escorregadio. E acho que vocês já sabem o que aconteceu, porque mais um virou boneco. Você é burro, cara, que loucura. A criatura se esconde no lugar mais sujo que encontrou, e era um banheiro químico de estrada, mas no dia seguinte chega um caminhão de limpeza e o motor começa a travar por tinha algo muito grande sendo puxado. E aqui começa o problema, pois tudo que era pego seria jogado na rede de esgoto e a criatura voltaria de onde começou. E Mulder está pegando outros casos normais quando recebe a ligação do moreno misterioso dizendo que ele deveria voltar para os arquivos X. Dana liga para Mulder e diz que ele precisava correr, pois a criatura conseguiu fugir. E se ela encontrar outro corpo compatível, poderia se multiplicar, então seria um caos em toda a cidade. E pela velocidade de multiplicação, provavelmente em pouco tempo, todo o país estaria sofrendo. Então ele corre para a estação de esgoto para falar com o chefe. E ele diz que foi encontrado uma movimentação estranha no local, e o cara o leva até o local, mas aí que vem a maior burrice, porque ele acaba sendo puxado para o esgoto, e é por isso que não se deve ajudar as pessoas, porque você dá a mão e elas querem mais que o braço, se é que vocês me entendem. No final, ele não tem escolha e fecha a escotilha em cima da criatura, que é partida ao meio, então seu caso não foi totalmente resolvido. E depois ele se encontra com Dana e ela diz que pela análise da criatura, aquilo não foi evolução, mas alguém que criou para ter algum tipo de experimento. E ela tem a habilidade de se regenerar, então provavelmente ela ainda estava viva no esgoto. E esse foi o episódio do Arquivo X de hoje, então tome cuidado quando brincar de mergulhar no valão, porque a boca de caçapa pode estar te esperando. E deixa o like para ficar mais protegido e saber como sobreviver a esses bichos cabulosos. Agora vou nessa, fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone.